Olá, turma, tudo bem? Professor Ricardo Nogueira, dando início à nossa unidade 6, aula 1, de cujo tema será Práticas Participativas na Gestão e no Planejamento. Com esta unidade, nós encerramos o nosso curso. Espero que todos possam aproveitar ao máximo e, na medida do possível, acesse os nossos fóruns, acessem o nosso caderno digital para que a gente possa complementar a aula de hoje. Caro aluno, nesta aula você estudará sobre as práticas participativas na gestão e no planejamento. Vamos avançando na leitura e desvendando as diferenças entre a abordagem pragmática e a abordagem emancipatória na participação da administração pública, conhecendo a metodologia do planejamento estratégico, o PEP. Bom estudo a todos. Você saberia a distinção entre a abordagem pragmática e a abordagem de caráter político emancipatório? Um caminho para essa compreensão começa pela distinção entre a abordagem pragmática, em que a participação é vista como um meio para aumentar a eficiência, e a abordagem de caráter político emancipatório, em que a participação é vista como um meio para alterar as relações de poder na sociedade, na perspectiva de maior equidade e justiça social. De acordo com o Silva, 2003, página 23, a abordagem pragmática decorre de que alguns segmentos assumiram a concepção de democracia como um mero conjunto de regras, sem considerar as condicionantes sociais e econômicas, ao mesmo tempo que privilegiam as temáticas da governabilidade e da eficácia administrativa. O engajamento da população é visto como um recurso produtivo, é mais do que político, como uma forma de preencher o vácuo deixado pela retirada do Estado dos serviços de proteção social. A abordagem pragmática pode ser encontrada nos discursos e dispositivos legais que permitem a contratação de organizações não governamentais, as ONGs, como complementares à administração pública e, especialmente, na recém-reforma do aparelho do Estado do Brasil, na criação de organizações sociais, OS. Vale ressaltar que a abordagem pragmática se trata de um modelo no qual algumas funções do Estado são transferidas para o setor definido como público e não estatal, em uma estratégia denominada publicização. Tal abordagem restringe a participação da sociedade na administração pública, a função de uma execução de ações e de prestação de serviço, retirando-lhe o caráter político. Por exemplo, no repasse de recursos públicos para ONGs que executariam serviços de creche ou atividade de transformação de jovens para o mercado de trabalho, entre outras, tantas que possam existir. Agora iremos falar um pouquinho sobre a abordagem emancipatória. Demo, 1993, tem sido um dos mais preocupados com o tema de participação, da perspectiva de que a emancipação é considerada como um antídoto contra a tendência histórica da dominação e exclusão social que caracteriza nossa sociedade. Tal participação somente é relevada por meio de canais que a sociedade disponibiliza. Entre esses, destacamos a organização da sociedade civil e a questão do planejamento participativo. A organização da sociedade civil é a forma mais operacional que exige a competência de grupos através da representatividade de lideranças, legitimidade dos processos, participação da base e planejamento participativo autossustentado, em que o objetivo histórico é atingir uma trama bem urdida e sólida de organizações de caráter popular que permita plantar a democracia como algo cotidiano. Já na perspectiva do planejamento participativo, podemos entender como um canal baseado no regime da autogestão e cogestão, na conjunção entre população e governos, não valendo a banalização de distribuir participação por atacado, mas, fundamentalmente, a capacidade de formular uma situação de negociação mútua. No entanto, para que a participação emancipatória se
concretize algumas condições são indispensáveis, a saber, educação básica, como base indispensável para a qualidade da ação política, a identidade cultural, vista aqui como uma parteira da participação, porque planta a fé do grupo em seu futuro, e a conquista dos direitos, que é um conjunto amplo de horizontes abertos, no qual se constrói o compromisso de montagem de uma sociedade onde a democracia seja um modo de vida. A Constituição Federal de 1988 incluiu as práticas participativas na gestão das políticas públicas, fundamentadas nos princípios da descentralização, municipalização e participação da sociedade civil. Estabeleceu ainda que as políticas sociais fossem desenvolvidas de modo democrático e que a sociedade, através de seus representantes, pudesse participar dos órgãos e dos espaços de deliberação sobre diretrizes das políticas, bem como a do planejamento, do controle e da supervisão dos planos e programas de projetos. Duas importantes formas de aproximação entre população e setor público na história recente da administração brasileira são os famosos conselhos deliberativos, vinculados às políticas setoriais, e as práticas de orçamento participativo. Vamos então aprofundar um pouco mais o conhecimento acerca desses dois. Os conselhos de políticas públicas surgem a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. São estruturas híbridas, formas organizacionais que envolvem a partilha de espaços de deliberação entre as representações estatais e de organizações da sociedade civil. São vistas como estruturas político-institucionais permanentes, criada por legislação específica, tem caráter deliberativo sobre as políticas públicas e deve criar parâmetros para essas políticas e controlar a ação do Estado. São compostos por números limitados de representantes do governo e da sociedade civil, organizações de trabalhadores, prestadores de serviço e usuários das políticas. Eles têm um colegiado pleno, ou uma plenária, como uma instância de decisão máxima, composto pelo conjunto de conselheiros e presidido por um chefe. Já os orçamentos participativos são um processo de discussão pública sobre o orçamento municipal, em que o gestor compartilha com a sociedade as decisões sobre parte do orçamento público, tendo como base as leis orgânicas municipais. Os orçamentos participativos são efetivados em um primeiro momento através de assembleias e plenárias descentralizadas, das quais podem participar os munícipes que se interessarem pelo tema. Nestas assembleias são discutidas as demandas e prioridades para o orçamento. São também escolhidos os delegados que acompanharão as demais etapas do orçamento participativo, assumindo a representação da população junto ao seu conselho. Alguns orçamentos participativos não possuem conselho, mas comissões de acompanhamento e execução, como é o caso de Belo Horizonte. Os conselheiros do orçamento participativo são eleitos entre os delegados e têm a função de discutir e de elaborar a peça orçamentária que será encaminhada ao Poder Legislativo. É preciso entender que a participação não apenas como uma estratégia de governança para aprimorar as ações governamentais, mas reconhecer seu potencial para a criação de processos de redistribuição de poder na própria sociedade. Avançando no nosso estudo, vamos agora conhecer um pouco daquilo que nós vamos chamar de vantagens dos processos participativos e, posteriormente, as desvantagens. Como vantagem dos processos participativos, nós temos que ele reduz os custos de obtenção de dados ambientais, sociais e culturais sobre as necessidades dos atores. Fortalece as instituições locais em sua capacidade administrativa. Aumenta a credibilidade da avaliação e concilia diferentes visões,
pois possui defensores em diferentes correntes ideológicas. Do ponto de vista das desvantagens dos processos participativos, nós temos: eles não substituem um processo formalizado nos assuntos técnicos ou de financiamento. Não aumenta os custos associados à identificação de pessoas interessadas, perde a legitimidade com a falta de reconhecimento e aceitação, perde com o limite da disposição dos cidadãos, porque, se muito exigida, poderá pôr em risco a representatividade. Pode permitir que alguns atores se apoderem de mais do que devem e pode gerar também conflitos sociais. Agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico participativo. Para Demo, 1996, são 3 os componentes básicos do planejamento participativo. Veja no próximo slide e bate um pouquinho nessa sua curiosidade sobre esse tema. O primeiro ponto levantado por Demo é a formação da consciência crítica e autocrítica da comunidade, através da qual é elaborada o conhecimento adequado dos problemas que afetam um grupo. A comunidade formula com o seu saber e, em consórcio com o saber técnico, um posicionamento crítico diante da realidade. Outro ponto reforçado na leitura do autor está em que, em um contexto planejado e em comum com a comunidade identificada, é priorizado os problemas, formula as estratégias concretas de seu enfrentamento e encontra caminhos alternativos e propostas de negociação. O último ponto, levantado como componente básico do PEP, que é o Planejamento Estratégico Participativo por Demo, está na organização do grupo e as estratégias para os 2 passos anteriores. Um dos maiores desafios de qualquer governo é enfrentar sua baixa capacitação de gestão para mudar a realidade, aplicar seu programa e resolver problemas estruturais. A valorização técnica e ferramenta de gestão e de planejamento estratégico faz parte, assim, de um amplo e longo esforço para retomar o sentido mais profundo do termo política, a arte de governar. A transparência da gestão pública, a participação democrática dos servidores na condução dos seus organismos, a reconstrução do setor público passam necessariamente pela ação intensiva na formação dos recursos humanos. Já que estamos falando em recursos humanos, é importante ressaltar que a efetiva participação dos envolvidos do processo de planejamento, além de ser um preceito metodológico, planeja quem executa, é uma técnica para o aumento da eficácia e controle sobre a aplicação de verbas. É uma síntese político-ideológica que fundamenta o compromisso democrático com uma visão de futuro, concretamente vinculada à cidadania e à sua identidade social e individual. O PEP, Planejamento Estratégico Participativo, se fundamenta na participação democrática, na autonomia do indivíduo e na democratização do conhecimento e na prática técnico-política. E pretende iniciar um processo de inversão do padrão histórico da capacitação dos servidores e dos agentes políticos, tornando-os solidariamente partícipes da discussão dos temas da gestão pública, num quadro de democratização das relações sociais e de poder. O processo, então, inclui a construção coletiva baseada na visão estratégica e situacional, que incorpore radicalmente elementos da emancipação, de liberdade e de participação de todas as pessoas. Os princípios teóricos e postulados metodológicos necessariamente devem sofrer mediações a partir da trajetória da organização e da conjuntura do planejamento do projeto político da direção. Com isso, chegamos ao final de mais um módulo. Espero que tenham aproveitado.
Qualquer dúvida, procure os nossos canais de comunicação. Desejo a todos, então, um bom final de curso, que possamos complementar as atividades que estão disponíveis no ambiente, bem como o nosso último fórum. Um grande abraço e até breve.